Olá, sou Márcio Dottori para o Minuto Náutico. Como manobrar uma lancha com um motor com linha de eixo e pé de galinha? É a manobra mais difícil que tem. Bem-vindo a bordo. Para entender como manobrar um barco, ou melhor, para manobrar um barco, você tem que entender um pouco de física. Não preciso ser um físico, mas eu tenho que entender o que vai acontecer no ambiente, barco, motor, hélice, ventos, correnteza, tudo que está acontecendo no ambiente. Primeiro vamos falar do hélice. Hélice é substantivo masculino em náutica, né? O hélice, um barco com um motor, linha de eixo e pé de galinha, é difícil de manobrar, principalmente lancha. Os veleiros são assim, mas os veleiros têm a quilha longa e o leme profundo. O veleiro gira no eixo. É muito mais fácil manobrar um veleiro do que uma lancha. Uma lancha não tem esse recurso. O leme é pequeno e o hélice é grande. Então o efeito do hélice numa lancha é muito maior do que num veleiro. Primeiro, o que acontece com o hélice? O hélice, para onde ele girar, é para onde ele puxa a popa do barco. Por exemplo, nesse barco aqui, o hélice é passo esquerdo, quer dizer, olhando a lancha da popa para a proa, o hélice gira para a esquerda. Quando ele gira para a esquerda, ele puxa a popa para a esquerda. Porém, na marcha ré, o hélice passo esquerdo vai girar para a direita. Se ele gira para a direita, ele vai puxar a popa para a direita, para boreste. Esse é o conceito mais importante que a gente não pode esquecer numa lancha monomotor com linha de eixo e pé de galinha. Centro rabeta, você vira a rabeta. Se a rabeta tiver um hélice, você tem que pensar assim também, porque ela não obedece direito. Se tiver dois hélices, aí ela obedece muito melhor em marcha ré. Motor de popa é mais fácil que você vira o motor, mas também tem o efeito do hélice. Então esse conceito serve para tudo. Então, atracação. Eu vou atracar em outro barco, eu vou atracar num pier, numa lancha como essa, que tem um motor de centro, um hélice e um leme atrás do hélice. Bem, o conceito básico na atracação é sempre atracar contra o vento ou a correnteza. Isso é mais importante do que o efeito do hélice. Basta atracar contra, fazendo uns 30 graus com o barco, 30 a 45 graus com o barco que você vai encostar, e depois, naturalmente, o próprio vento e correnteza, só amarrar a proa e já alinha os dois barcos. Porém, agora nós vamos supor que não haja nem vento nem correnteza, então, ou correnteza ou vento fracos. Aí você tem que pensar muito bem no efeito do hélice. Então, considerando, nesse caso aqui, um barco monomotor, com linha de eixo, hélice passo esquerdo. Guarda a seguinte regra: se o hélice for passo esquerdo, você atraca pela direita, por boreste. Se o hélice girar para a direita, se atraca sempre ao contrário, por bombordo. Essa é a regra básica. Como se hélice é passo esquerdo, eu vou atracar ao contrário, por boreste, pela direita. Por quê? Porque encosta a proa no outro barco, a gente fala beija o outro barco, amarra a proa, ou antes de amarrar a proa, né? Antes de amarrar a proa, eu vou dar uma marcha ré. Quando eu der marcha ré, meu barco vai alinhar com outro barco. Aí que eu amarro. Se eu fizer no outro lado, quando eu der marcha ré, em vez de aproximar a popa, eu afasto a popa. Então, isso é muito importante. Mas esse é o conceito. Veja mais outras dicas de barco em nosso site Minuto Náutico. Se você gostou dessa dica, dê seu like, compartilhe, isso nos ajuda bastante.